A paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. Pastor Rixi, o amado líder chinês. O impossível aconteceu. A população se conduía de tal tragédia. O senhor Rixi, cidadão respeitado por todos, tornara-se crente. David Hill, um missionário metodista inglês, foi um instrumento na conversão do senhor Rixi. Fazia 2 anos que o missionário da nova religião pregava a província de Shanxi. Ninguém imaginava que o senhor Rixi, homem culto de grande influência entre o povo e destacado adepto de Confúcio, um filósofo chinês, seria o primeiro a ficar enfeitiçado pelos diabos estrangeiros. Nome este dado pelo povo aos missionários estrangeiros. Não havia entre o povo quem odiasse tantos estrangeiros como o senhor Rixi, mas, de repente, eis que ele estava ligado em espírito ao missionário. O senhor Rixi abandonou e queimou os ídolos que tinha, deixaram de adorar as tábuas ancestrais. Não havia mais o cheiro de incenso em sua casa. E o que era ainda mais estranho, o senhor Rixi desistira de fumar ópio. Os velhos recordavam que Shanxi fora uma das províncias mais prósperas da China e contavam como fora introduzido o ópio. O vício se tornara tão generalizado que todo o povo estava reduzido à maior pobreza. Nem mesmo os mais velhos se recordavam de alguém habituado a fumar ópio, que no decorrer dos anos se libertasse do vício. Contudo, o senhor Rixi abandonara o vício por completo e parecia não sentir a ânsia que sentem os que são privados da droga. O tempo que passara outrora fumando ópio, ele agora se dedicava ao estudo das Escrituras. Às vezes cantava de uma maneira singular, e outras vezes de joelhos e com os olhos fechados, falava com Deus. O Deus que ninguém via e que não tinha santuário para localizar-se. Dia após dia sua esposa notava a grande transformação da vida do marido e começou a abandonar o intenso ódio que sentiu quando ele se converteu. Ao acordar-se de noite, viu lendo o precioso livro, ou ajoelhado suplicando ao Deus invisível, que sentia estar presente. A persistência do homem em ajuntar todos os membros da família, diariamente para os cultos, foi tal que ganhou também a sua esposa para Cristo. Para o senhor Rixi, Satanás era o temível adversário, que realmente é sempre incansável e constantemente espreitando para derrubar e destruir os crentes. Contudo, para ele o poder de Cristo era igualmente real, e Rixi saía mais que vencedor em todas as dificuldades. Considerava a oração indispensável. Não muito depois de se converter, chegou a reconhecer o valor de jejuar para melhor orar. Shi Chengmo, ou Pastor Rixi, nasceu em 1836, em Shanxi, China. Foi então que aconteceu algo com a natureza da senhora Rixi. Ela parecia mudada. Ao converter-se, tornara-se profundamente alegre e recebia as lições das Escrituras insaciavelmente. O marido esperava que breve ela se tornasse uma verdadeira companheira na obra de ganhar almas. Mas repentinamente parecia pairar sobre ela uma nuvem do mal. Apesar de todos os esforços, sentia-se levada contra a própria vontade a praticar tudo quanto o diabo sugerisse. Caía, especialmente na hora do culto doméstico, com ataques violentos. O povo então dizia:
O senhor Rissi e sua esposa estão colhendo o que semearam. É como afirmamos desde o começo, uma doutrina do diabo. E agora a senhora Rissi está possuída de demônios. Durante algum tempo, o inimigo das almas parecia invencível. A senhora Rissi, apesar de todas as orações dos crentes, continuava a definhar, ficando quase sem forças. Nesta altura, a senhora Rissi, confiando no poder de Deus, chamou todos os membros da família para jejuarem e dedicarem-se à oração. Depois de orarem 3 dias e 3 noites, seguidas em jejum, o senhor Rissi, sentindo-se fraco no físico, mas forte no espírito, pôs as mãos sobre a cabeça da esposa e ordenou, em nome de Jesus, que os espíritos imundos saíssem para nunca mais atormentarem. A cura da senhora Rissi foi tão notável e completa que houve grande repercussão em toda a cidade. O povo reconhecera o poder dos demônios sobre o corpo, e ali diante dos olhos estava agora prova de um poder maior do que do diabo. Mas foi o senhor Rissi, mais de qualquer outra pessoa, que se aproveitou dessa sensacional maravilha. Esforçou-se desde então de uma maneira nova a proclamar o Evangelho e dedicou-se com crescente fé em Cristo a orar sobre todas as circunstâncias, assim de uma maneira simples e natural. O senhor Rissi confiava que o Senhor faria o que prometera em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Em resposta à oração desse humilde crente, o Senhor cooperava com ele e confirmava a palavra com sinais, como em Samaria, Lida e outros lugares, nos tempos dos apóstolos. E como nos tempos antigos, homens e mulheres, ao verem o poder de Deus, convertiam-se ao Senhor. Nunca antes houve alguém para contrariar a Satanás em toda a província de Shanxi. Portanto, não é de admirar que então ele se enfurecesse. Isso também foi como nos tempos antigos, a perseguição. Entretanto, se tornou mais e mais severa até que, por fim, o povo planejou ao tempo de uma grande festa pagã passar cordas por cima dos caibros dos templos idólatras e pendurar todos os crentes pelas mãos até que se retratassem e negassem a fé na religião dos estrangeiros. Ora, o senhor Rissi era tão prático como espiritual e levou o caso ao conhecimento das autoridades. Era novato na fé e não conhecia bem os trechos das escrituras como este: não resistais o mal, e minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Fez tão grande alvoroço perante o mandarim que este, para se ver livre do homem, mandou os soldados para defenderem os crentes. A perseguição, por isso, fracassou. O povo, assombrado da religião dos estrangeiros, submeteu-se e grandes multidões afluíram aos cultos. Contudo, Rissi, com o passar do tempo, sentia-se descontente. Os crentes não se desenvolviam como ele esperava. As pequenas igrejas, apesar de todos os seus esforços para alimentá-las, não cresciam, e com qualquer perturbação, grande número de crentes se desviava da fé. O seguinte, que se encontra entre os seus próprios escritos, mostra como, nesse tempo, viu esse erro e se deu à oração. Por causa das investidas de Satanás, dormimos eu e minha esposa durante o espaço de 3 anos, com a roupa que vestíamos durante o dia, a fim de melhor podermos vigiar e orar. Às vezes, num lugar solitário, passávamos toda a noite orando, e o Espírito Santo descia sobre nós. Sempre cuidávamos de pensar, falar e nos comportar de modo a agradar ao Senhor. Mas então,
reconhecíamos como nunca a nossa fraqueza, que de fato não éramos coisa alguma, e nos esforçávamos para saber a vontade de Deus. Não há maior prova, talvez, de verdadeira conversão do que a influência sobre o próximo. Depois de Rissi procurar estar mais perto do Senhor, foi eleito chefe pelo povo do vilarejo onde morava, cargo que recusou de início, porque não podia participar dos ritos no templo pagão. Mas esse fato foi previsto pelo povo, de modo que insistiram para que aceitasse a magistratura, com a condição de ficar desobrigado de qualquer solenidade que diziam respeito aos deuses. É somente ele nos mandar e nos faremos, dizia a multidão. Porém, quando Rissi recusou, a não ser que o povo cessasse todas as cerimônias pagãs e fechasse o seu templo, todos voltaram para casa. Grande foi, pois, a surpresa quando, alguns dias depois, o povo voltou e concordou em fechar o templo. O Sr. Rissi era o único entre eles liberto do ópio e capacitado para chefiar o povo. O fervoroso crente, então, assumiu o cargo como um serviço a ser feito perante o Senhor. Houve boa safra, bom êxito na parte financeira, e prevaleceram a paz e o contentamento. Foi reeleito para o 2º ano e para o 3º, mas quando reeleito para o 4º ano, recusou o cargo, insistindo em dizer que devia entregar todo o seu tempo na obra de evangelização, obra que aumentara grandemente. Quando o povo o elogiava pela boa maneira como servia a todos, ele respondia com um sorriso: agora os ídolos, por certo, já morreram de fome, e seria mais econômico se os não ressuscitasseis. Foi uma lição prática e que perdurou por muito tempo. O grande problema que o pastor Rissi tinha de enfrentar era da salvação de um povo dado a fumar ópio. Devia haver um meio para libertar os infelizes escravos do desespero indescritível. Porque o Filho de Deus veio com um alvo definido de procurar e salvar os perdidos. Enquanto o pastor Rissi orava sobre esse problema, foi dirigido a converter a sua casa em abrigo e convidou para o ajudar um missionário que tinha um remédio para aliviar a ânsia dos viciados quando privados da droga. No início, somente 2 dos interessados tinham a coragem de experimentar o tratamento. Os outros frequentavam o abrigo dia após dia para verem o resultado. Por fim, um dos pacientes, agonizando de corpo e mente, acordou os outros da meia-noite. Em resposta à oração, o Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, o aliviou imediatamente. O gozo do homem que fora liberto era tanto que um após o outro dos mais interessados solicitaram permissão para começarem o tratamento imediatamente. Nessa altura, faltou-lhes o remédio importado, que usavam para diminuir o sofrimento dos enfermos. Acerca disso, assim escreveu o fervoroso Rissi: em oração e jejum permaneci perante o Senhor, rogando que me mostrasse quais os ingredientes necessários e me fortalecesse e ajudasse a preparar as pílulas para aliviar os que sofriam. Para distrair os pacientes e aproveitar o ansejo, o missionário ensinava-lhes hinos e passagens da Bíblia, realizava cultos 2 vezes por dia e fazia os interessados repetir, hora após hora, trechos das Escrituras. Quando lhes faltava outro recurso, recorriam às pílulas preparadas pelo pastor Rissi, as quais faziam o mesmo efeito do remédio importado. Contudo, o fiel Rissi não confiava nas pílulas, nem as fabricava sem antes jejuar e orar. Costumava fabricar as pílulas, passar o dia inteiro jejuando, às vezes de tarde, estando demasiadamente cansado para continuar de pé. Saía para passar alguns minutos perante Deus. Senhor, e a tua obra, dá-me a tua força.
era o seu pedido, e sempre voltava renovado, como se tivesse comido e descansado. Um dos segredos do incrível êxito do pastor Rissi na obra do abrigo era a audácia do seu amor para com os infelicitados cativos do vício do ópio. Amor que levou a persistir e sacrificar tudo por eles. Quando caíam em alguma falta, ou mesmo tramavam para o derrubar, suportava tudo como somente o amor sabe suportar. Quanto mais o pastor Rissi orava, tanto mais Deus aumentava a obra. E quanto mais crescia a obra, tanto mais ele sentia o anelo de orar. Em vez de ficar escravizado pelas inúmeras obrigações, deliberadamente dedicava horas e mesmo dias, frequentemente em jejum, para orar perante o Senhor, a fim de saber a sua vontade e receber a sua plenitude. Certo dia, quando assim orava, o Senhor impressionou profundamente acerca do povo na cidade de Shaoweng, que vivia e morria sem saber o caminho da salvação. Mas como podia ele abrir outro abrigo em uma cidade da qual não conhecia os costumes? Como podia arranjar tempo? Porém, enquanto orava, o Senhor lhe disse: todo o poder me é dado. Mas como podia ir sem recursos? Não possuía dinheiro suficiente para pagar a passagem até aquela cidade. Continuou a orar, e o Senhor continuou a aplainar as dificuldades. Era de dinheiro que precisava para abrir os corações e ganhar almas. Se o Senhor chamava, não supriria ele todo o necessário? Os muros de Jericó não caíram rentes ao chão, sem a intervenção de mãos humanas? Assim, ao findar do ano de 1884, 5 anos depois de sua conversão, o pastor Rissi era o dirigente de uma obra que se estendia de Tengchuan, ao sul de onde morava, até Shaoxing, 60 quilômetros para o norte. Havia então 8 abrigos e um bom número de congregações espalhadas entre eles. Mas o pastor Rissi não podia conter-se. À distância de um dia de viagem, ainda mais ao norte, estava a grande cidade de Houshaw. Constrangido pelo amor de Deus, suplicava ao Senhor que o usasse para abrir a obra ali. Todos os dias orava insistentemente por Houshaw no culto doméstico. Por fim, a senhora Rissi não mais se conteve e perguntou: já oramos durante todo o tempo? Será que agora não convém agir? Por certo, se tivéssemos dinheiro, respondeu seu marido. No dia seguinte, o pastor Rissi, no culto doméstico, orou como de costume. Ao findar o culto, a esposa, em vez de retirar-se, avançou e colocou um pacotinho sobre a mesa, dizendo: acho que o Senhor já respondeu às nossas súplicas. Admirado, ignorando o que ela queria fazer, com aquele gesto, tomou o pacote da mesa. Continha algo pesado, embrulhado em várias tiras de papel, e dentro do papel, um lenço. Ao abrir o lenço, encontrou os objetos mais prezados por uma senhora chinesa: anéis, pulseiras, brincos, grampos de ouro e de prata, objetos que lhe foram presenteados quando se casaram. Com os olhos cheios de lágrimas, ele olhou para a esposa, notando pela primeira vez a diferença na sua aparência. Sem os enfeites usados pelas mulheres casadas, não havia mais aliança no dedo. Em vez dos enfeites de prata nos cabelos, viam-se as tranças, seguras por fio de barbante. Quando ele quis recusar a oferta, ela insistia alegremente, dizendo: não faz mal, posso dispensar estas coisas. Houshaw deve ter o evangelho. O pastor aceitou a oferta de sua esposa, oferta que representava profundo sacrifício, mas era suficiente para abrir o abrigo, que logo se tornou um centro de luz e bênção na grande cidade. Depois de abrir o trabalho em Houshaw, realizou-se uma convenção na qual foram batizados 70 dos novos convertidos. O poder de Deus era tal
e assistência tão grande a essas reuniões que foi necessário realizar os cultos ao ar livre, apesar das grandes chuvas. Isso aconteceu após um grande período de seca, e os crentes não queriam orar ao Senhor que retivesse a chuva. Certo moço endemoniado do abrigo de Shaoxing assistiu a essa convenção. Ao cair o poder de Deus sobre os cultos, ele se tornou violento, tentando destruir-se e ferir as pessoas que estavam em redor. Quando o pastor Rissi se aproximou, o moço deixou de gritar e de lutar. Os homens que o seguravam disseram: "Ele está bom, agora está bom. O espírito já saiu." O pastor, contudo, não se enganou. Pondo as mãos sobre a cabeça do moço, orou com instância, no nome de Jesus. Houve alívio imediato, e quando o pastor se retirou, o moço parecia completamente liberto. Certo cliente, comovido ao presenciar tudo isso, tirou os $50 do bolso e disse ao pastor: "Aceite isso, sei que as despesas da obra são grandes." O pastor, surpreendido, aceitou o dinheiro, mas ao pensar sobre o caso, sentiu-se turbado. A importância era muito elevada e aceitara sem pedir conselho do Senhor. Retirou-se imediatamente para levar o caso a Deus. Apenas tinha começado a orar, chegou um crente apressadamente. O endemoniado estava mais violento do que nunca e os homens não podiam segurá-lo. Ao chegar o pastor à presença do moço, o espírito clamou: "Podes vir, mas não te temo mais. Parecias tão elevado como os céus, mas agora és baixo, vil e insignificante. Não mais tens poder para me domar." O pastor, reconhecendo que perdera a fé e o poder ao aceitar o dinheiro, dirigiu-se ao crente que lhe dera, enquanto o infeliz demoniado blasfemava em alta voz. Lhe devolveu toda a importância, explicando como ao receber o dinheiro perdera seu contato com Deus. Depois, com as mãos vazias, mas com o coração cheio de gozo, voltou novamente para onde estava a multidão alvoroçada. O moço continuava furioso, porém o pastor estava em contato com o mestre. Calmamente, e em nome de Jesus, ordenou ao espírito que se calasse e saísse. O moço deu um grito, foi lançado ao chão pelo demônio, onde ficou alguns minutos contorcendo-se, em dores agonizantes. Então se levantou, com o corpo abatido, mas completamente liberto do espírito maligno. Certo missionário escreveu o seguinte acerca de Rissi: "O pastor Rissi era perenemente alegre, servia ao próximo incansavelmente, tratava todas as pessoas com maior delicadeza. Nunca se comportou leviamente, nem desperdiçou o tempo em assuntos desnecessários. Ganhar almas era a paixão da sua vida. Era impossível estar com o pastor Rissi sem orar. Seu instinto em tudo era o de olhar para Deus. Muito antes de clarear o dia, ouvia-o no seu quarto orando e cantando horas a fio. A oração se parecia com a atmosfera em que vivia e ele esperava e recebia de Deus as mais destacadas respostas. Lembro-me de que, certa vez, quando viajava com ele, hospedamo-nos em uma pequena pensão. Foi procurado por uma mulher que tinha uma criança de colo, enferma, e que sofria muito. Homens e mulheres em todos os lugares por onde ele passava também o procuravam. Reconheciam que era o homem de Deus e que podia socorrê-los. O pastor Rissi imediatamente ficou em pé, cumprimentou a mulher com o filhinho, tomou-o mesmo nos braços e orou pedindo a Deus que o curasse. A mulher, grandemente consolada, partiu. Algumas horas depois, viu o menino, são, correndo e brincando. Tais acontecimentos eram comuns. Nunca me esquecerei da convenção realizada em Piangyang. Ao aproximarmos do local, durante a noite, ouvi os crentes chorando e orando em voz baixa. Ali estava o querido pastor Rissi, juntamente com um grande número de irmãos, todos ajoelhados, clamando ao Senhor e suplicando que salvasse seus parentes e amigos. Acreditavam no poder da oração
e se dedicavam à intercessão. Durante todo o inverno, o pastor Ricci esteve sob o poder do Espírito e transmitia esse poder ao próximo. Quando encontrava um auxiliar passando por alguma prova, jejuava e orava e impunha-lhes as mãos. O resultado era que, geralmente, os auxiliares recebiam o mesmo poder. Nesse tempo, também havia grande falta de sujeição à palavra de Deus. O pastor Ricci, porém, em tudo, entregava-se à oração. No decorrer dos anos, tornou-se poderoso em expor as Escrituras. A força e a resistência que manifestava sobre provações físicas e mentais eram extraordinárias. Recebia a virtude de Deus para realizar a obra divina. Quando já velho, podia andar 45 quilômetros de uma vez, e depois de jejuar por 2 dias seguidos, podia ainda batizar 50 pessoas, sem descansar e sem interrupção. Por fim, com a idade de 60 anos, no meio da lida desta vida, Deus o chamou. Na mesma sala onde, antes da sua conversão, fumava ópio, passou alguns meses de cama, sem qualquer sofrimento, apenas com as forças quase completamente esgotadas. Ao fechar os olhos aqui no mundo, na manhã do dia 19 de fevereiro de 1896, para ir estar na presença do seu Senhor, centenas de seus filhos na fé, que o amavam ardentemente, não puderam mais conter-se, rompendo em grande choro e fortes soluços. Durante a vida aqui, entregou tudo ao Senhor. Para ele, não existia coisa demasiado preciosa que não pudesse usá-la para o seu Jesus. Não havia labor árduo demais se pudesse ganhar uma alma pela qual seu Salvador morrera. Nunca encontrou cruz pesada se pudesse levá-la por amor de Cristo. Jamais julgou o caminho difícil, tratando-se de seguir as pisadas do seu mestre. Assim, o fiel pastor Ricci foi promovido para fazer serviço mais alto, mais sublime, para estar em mais íntima ligação com Jesus. O pastor Ricci escreveu inúmeros hinos cristãos chineses, que foram considerados mais ao gosto da população local do que os hinos introduzidos pelos missionários. Mas a coisa mais notável sobre ele era, talvez, a maneira como ele liderou a obra missionária cristã em sua área. Tomou conta do trabalho com tal habilidade e energia que os missionários ficaram de lado, em grande medida. A obra pioneira que deixou em Shaoxing, Tengxuan, Haoshao, Taiwan, Pingyang e dezenas de outros lugares é como pujante fortaleza e como resplandecente farol, dissipando as trevas do paganismo da China. Os abrigos e as igrejas fundados nesses lugares permanecem como um imponente monumento à sua memória.